Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de começar o pronunciamento, eu gostaria de pedir a todos os deputados da base, faltam apenas 50, para votarmos, todos virem ao plenário e votar, porque tem um processo de obstrução da oposição e que tem um apoio, infelizmente, de uma parte da base. Todos sabem que nós consideramos que a votação e o processo de obstrução é legítimo, mas essa é uma tática da oposição. Não adianta nós chegarmos na obstrução ou a parte da base fazer obstrução. Falei, inclusive, agora com o presidente da República sobre esse assunto, porque isso vai criar uma dificuldade imensa para a votação dos projetos. Então, deixa de ser uma discussão de governo na Câmara e passa a ser uma discussão de governo. Nós não podemos viver aqui na casa com processo de obstrução feito pela base. Mas gostaria, presidente Michel Temer, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pela agilidade que Vossa Excelência deu para a discussão do projeto Ficha Limpa. Discutimos profundamente na base do governo. Chegamos a uma conclusão que é constitucional o país definir um tipo de perfil para os seus parlamentares. Por exemplo, traficante de droga não pode ser candidato, nós temos que tipificar os crimes. O projeto que chegou aqui na casa, Vossa Excelência, dando celeridade ao debate, diferente de outros projetos em discussão, constituiu uma comissão especial e essa comissão fez uma proposta. A proposta tem vários problemas. Já que eu falei do tráfico de droga, a pena do ponto de vista eleitoral para quem trafica droga é a mesma para quem muda um ninho de passarinho do lugar. Então o projeto tem várias inconsistências. O projeto não, a emenda. E essa emenda irá para a CCJ. Em 3 semanas, os líderes da base pedirão urgência e nós poderemos discutir e formalizar uma lei aqui com mais consistência. Então, eu sei que tem uma pressão de uma parte da mídia, em vez de avaliar o projeto, as propostas, faz uma pressão geral, genérica, e tem muitos deputados que se aproveitam para fazer um debate de segunda categoria, pois não discute o conteúdo do que se está debatendo, sim as imagens que querem impor para a discussão do projeto. A outra questão que eu quero informar ao plenário é a discussão sobre os aposentados. Nós vamos chegar a um acordo na base do governo para resolver de uma vez por todas a discussão do reajuste dos aposentados do ano de 2010. No governo do presidente Lula não houve perda para os aposentados. Aliás, nem no governo anterior, do presidente Fernando Henrique. Nos últimos 15 anos não houve perda para os aposentados. Mesmo assim, em 2010, nós demos o maior reajuste para aposentados, que o mundo já deu, no ano 2010. Nenhum país do mundo deu um reajuste de real nos termos que nós demos aqui para os aposentados. Aliás, nenhuma empresa, que muitos deputados ficam aqui defendendo que o reajuste deve ir para tanto, nas empresas, aqueles que têm empresa, não deram isso para os seus funcionários. Mesmo assim, nós vamos definir uma proposta de reajuste para os aposentados. E quero me dirigir
aos aposentados do Brasil e dizer que nós temos muito o que comemorar. Diferente do que andam dizendo por aí, nós demos o maior reajuste em 2009 para valer em 2010 que um aposentado poderia ter em comparação a todos os países. Aqueles que ganhavam um salário mínimo, nós demos 100% do PIB de 2008, que foi o maior PIB dos últimos tempos para o Brasil, real, acima da inflação, e aqueles que ganhavam acima de um salário mínimo, nós demos 6,14%, que é 50% do PIB mais a inflação. Mesmo assim, nós estamos abertos a discutir uma proposta e estamos discutindo. Por isso, o governo do presidente Lula, além de ter o respeito pelos aposentados, está considerando a discussão que os aposentados estão fazendo com os deputados e nós vamos chegar a uma boa proposta. Eu espero fazer um acordo que envolva a Câmara e o Senado. E se a oposição quiser participar do acordo, também está convidada. Porque esse aumento para os aposentados será revertido no desenvolvimento econômico e será um gasto a mais que esses aposentados poderão fazer em cada sua região, em cada lugar que ele mora. Por fim, senhor presidente, eu quero tratar, no tempo que me resta, de um último assunto. Nós estamos vivendo uma situação difícil nessa conjuntura pré-eleitoral. E gostaria de chamar a atenção de todos os deputados e da população que está nos assistindo pela TV Câmara, não é porque nós estamos em época eleitoral que nós devamos fazer, como disse o presidente, usando as suas palavras, a farra do boi. Não adiantava nada se o presidente Lula ganhasse as eleições de 2002, como ganhou, assumindo em 2003, se ele dissesse que a partir de 2003 o salário mínimo iria para R$ 510. Não era viável. Nós fizemos uma política paulatina de aumento real do salário mínimo e aí, naquela época nós lutávamos para que o salário mínimo fosse $100. Hoje o salário mínimo é mais de $200. É a mesma coisa dos aposentados. Não adianta dizer eu quero dar 20% de aumento dos aposentados porque tiveram perdas aqueles que se aposentaram antes de 90. Não resolve. O país não suporta e a população sabe. E é por isso que o presidente Lula tem a aprovação que tem. Porque tem seriedade, discute os temas com consistência e conseguiu trazer para o nosso país importância, dignidade e ter uma política firme de construção, de aumento de empregos, distribuição de renda e desenvolvimento. Foi essa política de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos que colocou o nosso país em outro patamar no mundo. Colocou o nosso país com mais importância política e mais importância econômica. E colocou o povo do nosso país em outro lugar no Brasil. Hoje, nós temos menos pobres no Brasil que nós tínhamos. E nós temos mais gente de classe média do que nós tínhamos. O povo do Brasil melhorou de vida, de todas as camadas sociais. E foi fruto de uma política séria, consistente, sem demagogia, sem eleitoralismo. Por isso, eu quero pedir aos deputados para não deixar que a paixão eleitoral, às vezes a pressão de um determinado segmento, venha para aqui para a Câmara tirar a consistência das resoluções que nós podemos fazer. E o povo brasileiro, só para concluir, senhor presidente, e o povo brasileiro pode ficar tranquilo. Nós não vamos permitir nenhuma demagogia, nenhuma posição que coloque em risco o desenvolvimento do Brasil e a seriedade do Brasil. Nós vamos continuar com nossa política séria, de austeridade, de melhorar a qualidade de vida do povo, de tomar medidas que ajudem o Brasil a crescer e de ter desenvolvimento econômico,
distribuição de renda e criação de empregos. Foi para isso que nós fomos eleitos e foi isso que fizemos. 8 anos no governo Lula e estamos fazendo aqui na Câmara. Senhor presidente, você da palavra, o ilustre deputado Roberto Magalhães. Sua Excelência, 3 minutos. Eu queria aproveitar.